Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado e guiado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então a última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1. Vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, pedimos graças para mais esta sexta-feira, para mais este dia. Que possamos agradecer pela semana que tivemos e igualmente pedir pelo estudo de hoje. Que possamos ainda pedir que os bons espíritos visitem as casas dos nossos irmãos e lá façam uma faxina espiritual. Que os órfãos, os desamparados, os incompreendidos, os encarcerados, possam igualmente receber bons fluidos em energia e que, com isso, tenham coragem para mudar a sua situação, aqueles que assim puderem. Ao Mestre Jesus Cristo, aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, agradecemos e vamos seguindo juntos. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja, graças a Deus. Assim a gente chega aos nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional tem transmissões ao vivo, segundas, quartas e sextas. Segunda, Livro dos Médiuns, quarta, Livro dos Espíritos, sexta, Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. A gente replica esses estudos lá no Facebook, mas a gente, desde o Carnaval, não está conseguindo publicar, dado a compromissos outros. Porém, segunda-feira agora a gente começa a republicar tudo isso. A gente vai pular o período que não foi colocado, qualquer coisa você tem tudo aqui no canal,
e vamos colocar na sequência atual. A gente também coloca tiras no Instagram e, pelo mesmo motivo, a gente não tem colocado, mas pretende, a partir de segunda-feira, voltar para essa rotina. A gente agradece o carinho da curtida, do like, do gostei. A gente agradece o carinho da sua presença e do seu apoio. E a Derlei, como eu apoio? Você apoia deixando o seu gostei. Isso vai fazer com que o algoritmo simplesmente entenda que a gente precisa ser passado para outras pessoas. A gente tem para hoje o Evangelho segundo, e lembrando aqui que, como a gente está gravando, não tem o nosso típico boa noite, né? O estudo de hoje é um estudo gravado. Segunda-feira a gente volta ao padrão, a gente volta ao vivo, volta lá às 19 horas pelo YouTube. Mas essas 2 últimas semanas a gente teve que gravar, dado compromissos outros. Então, vamos assim aos nossos estudos. Então, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. São as instruções dos Espíritos, o item é 11, e o título é A Nova Era. Lembrando que esse capítulo Não Vim Destruir a Lei foi dividido em 8 temas. Esses 8 temas foram subdivididos em 11 itens. A gente começou no dia 7 de fevereiro e já vai acabar agora. 4 de abril a gente está trazendo o resumo, que já é a próxima semana, né? Então, essa semana a gente acaba, né, esse último tema. Foram 3 itens, 9, 10 e 11. A gente acaba o 11 agora, vamos brincar, a gente acaba o 11º agora. E aí, na semana que vem, a gente tem aquele típico resumo. Ainda não é aquela melhor coisa do mundo, mas a gente está se esforçando bastante para trazer um resumo que realmente facilite. Então, a gente tem o capítulo 1, a nova era, é o item 11, com as instruções dos espíritos. São só 2 parágrafos que a gente dividiu em 8 lâminas. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos lá na vida desse grande filósofo cristão, pertencente, ele, à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Então, a gente que estuda um pouco mais a doutrina espírita, a gente acaba vendo que Santo Agostinho realmente participa muito dessa doutrina. Mas aqui ainda trazemos que ele participava de muitas e muitas e muitas coisas, né? Em várias religiões, em vários segmentos, ele estava lá para participar. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou Cristo. A gente, aqui Kardec não, aqui o mensageiro do Espírito, nos dá um ponto ali que muita gente não se dá conta desse ponto, que é a confusão, o equívoco que fazemos com a palavra. Então, muitas vezes, a gente acredita que prazer é sair, é fugir da rotina, é fugir do lar, é fugir. Então, prazer, esse fugidio,
acaba sendo um prazer que não enobrece, ele não vai trazer. E Santo Agostinho aqui, ele tem uma ideia muito clara, muito, muito clara, que após os excessos, ele diz, não, o prazer não está fora, o prazer tem que estar dentro. E aí ele se entrega e começa, então, a trabalhar a si mesmo, inclusive, sendo o grande formulador daquela típica frase que devíamos todos fazer ao dormir. Eu não lembro exatamente a ordem, mas é o que eu fiz de errado hoje, o que eu podia ter feito e não fiz, e tem a outra parte que eu não lembro agora. Mas são três partes. Se você for à internet, frases de Santo Agostinho, você vai achar filosofias, pensamentos de Santo Agostinho. E desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu desde a morte de Santa Mônica. Estou de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, para quem não sabe, Santo Agostinho foi filho de Santa Mônica, né? Mas a Silvia está dizendo que para ela está travando, mas aqui não está travando, aqui está, aparentemente está ok. A gente vê depois, se for o caso, repete o estudo. Então, voltando aqui um pouco mais, então, Santa Mônica, que foi realmente uma santa, um espírito mais elevado, e Santo Agostinho acreditava, de fato, que ela voltaria para visitá-lo. A gente aqui tem um ponto bastante interessante. Se a gente lê a história das outras religiões com atenção, olhando, querendo ver, aqui e ali você vai ver mostras claras de espiritismo, desde as frases de Cristo até a dos seus seguidores, tanto daqueles que vieram antes, quanto aqueles que viriam depois. Então, a gente tem sempre isso, é olhar querendo ver e não correr do visto, né? Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa, eu acho que aqui agora travou só um minutinho, a gente vai botar de novo para ver se ele volta. Ele voltou meio que na marra, né? Vamos ver aqui se ele já está ok. E não, ele ainda não está ok. Então, procede o que a Silvia falou de estar travando, né? Que ensinamentos nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. A mensagem foi deixada por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. E aqui não tem como, né? Eu acho que a Silvia não vai conseguir baixar a janela. Aqui não tem como a gente não pensar em como tudo foi expandido, em como tudo foi levado. E como a gente teve pessoas tão dedicadas ao espiritismo, à doutrina espírita. A gente tem aí São Luís, a gente tem o próprio Santo Agostinho, a gente tem Hermâncio do Fo, naquela época, numa outra roupagem, e a gente tem muitos outros que nos ajudam, nos ajudam, nos ajudam. Talvez aqui o grande dilema seja como acreditar. A fé não precisa ser cega, aliás, o ideal é que a fé não seja cega. E você acredita
partir do momento que você começa, e você acredita a partir do momento que você começa a raciocinar. A gente às vezes repete porque vê que cortou. Você começa a raciocinar sobre aquilo, você começa a estudar, você começa a ir atrás. E assim, a gente entende com toda essa mensagem a importância de divulgar o espírita, assim como outros adeptos divulgam a sua própria religião. Eu vejo no movimento espírita, eu vejo no movimento espírita um pouco de comodismo, um pouco de não, eu não tenho que incomodar o outro, eu não tenho que ir para cima. Quando a gente tem aí várias outras religiões que vão assim. Então, eu não estou falando de parar ninguém na rua, eu não estou falando o que eu não estou falando para ninguém na rua, isso. O que eu estou falando é que podia se disseminar um pouco mais, podia se levar a doutrina espírita um pouco mais à frente. E aqui eu trouxe uma pequena cola de quem foi Erasto, né? Ainda não mudou aí para vocês, porque a gente está com problema na conexão, mas já já muda. Só tirar e botar aqui para ver se ela entra, né? A gente está com um problema muito sério de conexão. Vamos ter que rever o estudo depois para ver se ele não cortou alguma coisa, né? E ele não está, nota que ele não tá mudando a lâmina. É uma pena isso. Mudou. Quem foi Erasto? Erasto foi um dos primeiros cristãos da antiguidade, foi um dos mais abastados em bens materiais. Ocupou uma função pública de relevância sob ordens romanas. Foi membro fundador da escola de tiranos em Éfeso. Foi um dos mais importantes trabalhadores para o cristianismo que estava acabando de nascer. Como Erasto é citado na Bíblia, Erasto é citado no Novo Testamento em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Erasto também é citado em 2 Timóteo e Atos 19. A última menção a Erasto está em parte de uma carta escrita para o fim da vida de Paulo. Erasto ficou em Corinto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. E o Erasto no Espiritismo. No Espiritismo, Erasto é considerado um dos mensageiros mais importantes entre os que tiveram textos publicados nos livros de Allan Kardec. Erasto é considerado um espírito orientador da codificação. É sempre muito importante a gente entender essas questões, nomes, Erasto, são nomes que, quando a gente conhece um pouco mais a história, facilita um pouco mais a nossa interação. A gente vai, então, para o segundo parágrafo, e ele nos traz, deixa ele mudar aí para vocês, mudou aqui, vamos esperar um pouco ele mudar, ele travou, e aí a gente traz uma nota, né? Dar-se-á, venha, Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito, o que não via enquanto homem. Liberta sua alma a entrever claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na Terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou. Hoje, apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incúbos ou súcubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípotas.
A gente tem aqui uma colinha, né, dizendo que antípodas é a ideia de que, em relação a qualquer lugar na Terra, existe um lugar diametralmente oposto. Pode subir que a gente vai continuar. A linha que une os dois lugares passa pelo centro do planeta, formando um diâmetro. Então, antípodas, ele vem a ser aquela linha que vai ter A de um lado e o mesmo A do outro lado. Agora que o cristianismo lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode ser, pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque ver cumprir-se o que fora predito. E aqui a gente tem aquela ideia que alguns espíritas fazem de isolar o espiritismo. A gente viu essa história lá atrás, hebreus, judeus, a gente viu isolando o conhecimento para si. Quando o espiritismo ele não veio para segregar, ele não é para os melhores, ele não é para a elite, ele é para todos, simplesmente para todos. E aí você chega num centro espírita, você chega numa reunião espírita, você vê várias pessoas te medindo de cima a baixo, calculando quanto você tem de roupa, com qual carro você chegou. Ponto um. Ponto dois, eles também têm não são todos, por favor, não são todos, não são todos. Mas tem esse também o péssimo hábito de diminuir aquele que você acha que não é essa coisa toda. Então, se a pessoa tem uma profissão de destaque, eles botam a pessoa como destaque no centro espírita. Se a pessoa não tem uma profissão de destaque, é até uma pessoa mais humilde do ponto de vista de status social, eles acabam deixando de lado. Mas tem um ponto aí que é normalmente muito interessante, que é a diversidade. Então, por mais que a Casa Espírita tente selecionar ali, botar só os melhores e tal, eles vão precisar do humilde, eles vão precisar do crítico, eles vão precisar do político, eles vão precisar das diversas camadas que temos na sociedade para compor uma um grupo de dirigentes satisfatório, um grupo de irmãos que vão ali trabalhar juntos, cada um trazendo o que tem de melhor e trazendo também o que tem de pior. Isso é importante. O segundo ponto muito importante é que, quando eu viro espírita, quando eu começo a seguir a doutrina dos espíritos, eu não deixo de ser cristão. Muito até pelo contrário, eu me torno mais ainda cristão. Porque o Espiritismo ele me explica como funciona. O Espiritismo ele me traz a clareza acerca de alguns pontos. Mas como assim São Francisco sai de um lugar e vai falar com o pai em outro lugar? Como assim São Francisco pergunta para um morto quem o matou e esse morto o responde? Como é que se dá isso? Então, o espiritismo ele acaba trazendo essas ideias do ponto de vista da doutrina espírita e fica mais fácil ali da gente se achar, da gente entender, né? E fica, sobretudo, muito cômodo saber que não existe maravilhoso e sobrenatural. Não existe. Isso dá um conforto muito grande, porque nós conseguimos, a partir daí, entender como tudo funciona. Vamos para o fechamento. Proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram na mesma posição que ele, numa posição análoga. É muito importante para quem pode estudar a vida desses grandes nomes,
né? E o Santo Agostinho, ele é um nome muito interessante de estudar, porque você vê ali o homem mesmo indo atrás daquilo e fazendo cometendo um monte de equívocos, fazendo um monte de erros, até que ele desperta. E aí você consegue entender porque algumas pessoas também cometem esses erros e ainda não desperta. Por que que alguém gosta tanto de balada, gosta de sair, gosta disso? Então, um pouco é pelo prazer fugidio. Então, a pessoa acredita que a felicidade dela está atrelada àquilo. Ponto um. Ponto 2, ela não se suporta sozinha em casa. Ela não se dá bem consigo, então ela precisa sair, ela precisa buscar. E ainda tem aquele outro fato, que é a pessoa que, por não ter condições de fazer isso, ela acaba recrutando pessoas que têm condições e vão pagar para ela. Eu estou falando isso com segundas intenções. Eu conheço gente que tem uma vida maravilhosa porque outras pessoas acabam proporcionando e tal, mas não há ali uma segunda intenção, não há ali aquela coisa de, eu vou agradar porque está me dando isso, porque me dá aquilo, porque eu vou ganhar isso, porque eu vou ganhar aquilo. Não, a pessoa é completamente ali pé no chão e tal. E eu conheço várias pessoas assim, como conheço várias pessoas com segundas intenções. Então, gente, é isso. A gente conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Está dividido em 8 temas, 11 itens. Começamos no dia 7 de fevereiro e vamos até a semana que vem, 4 de abril. A gente vai para uma breve prece, uma breve irradiação e volta para um mais breve ainda. Tchau. A ti, Senhor, de misericórdia e muitas possibilidades, agradecemos. Agradecemos também ao Mestre Jesus, também aos mentores, também à espiritualidade amiga, também aos irmãos do plano corpóreo e espiritual. E, com esses corações entrelaçados, vibrando no amor de Deus, gostaríamos de pedir, ó Pai, olhai os lares dos nossos irmãos, olhai os corações, as mentes do órfão, do encarcerado, do enfermo, do viúvo. Ó Senhor, que todos esses lares possam sofrer uma faxina espiritual e que essas pessoas possam entender que aquilo ali é o que vai possibilitar o seu crescimento e que eles possam não cometer nenhuma besteira, ó bom Pai. Eles tenham, assim, o suporte da espiritualidade amiga auxiliando e que todos aqueles obsessores, espíritos malfazejos de toda a espécie que estejam tentando tirar vantagem da situação sejam afastados dessas pessoas. Assim seja, graças a Deus. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta aos nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela,
farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja. A gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho do gostei, do like, da curtida, agradece comentários que venham e agradece a sua presença. Agradece mais uma vez por você estar aí. Que possamos, na segunda-feira, estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor. Gente, grato, 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 gratíssimo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.